queria te fazer umas perguntas pra ver se esse vídeo vai te ajudar. Você acha que você tá fazendo o seu melhor, mas no fundinho sempre fica aquela voz dizendo, será que é suficiente? Ou então é o contrário, você nem consegue focar porque você tá o tempo todo preocupado e tenso. Talvez você fique pensando nas pessoas que você vai decepcionar e talvez você fique até levemente desesperado pra conciliar a escola com o vestibular. E aí, por falar em escola, né, a gente lembra dos professores. Caraca, e se você não passar? E aquele professor que sempre te diz que você vai conseguir? Como você vai falar com ele? E eu ainda nem falei daquela sensação de que parece que tá todo mundo estudando menos você. E finalmente ela, a procrastinação. Então você tenta, mas sempre parece que você tá procrastinando. E aí você vai dormir com aquele pensamento de que amanhã vai ser diferente, você vai fazer tudo diferente. Ao mesmo tempo levemente frustrado, porque você sabe que você se prometeu isso ontem também. E no final, nada acontece. Esse ciclo fica se repetindo, só que cada vez mais intensificando a culpa, o desespero e, enfim, a ansiedade. Se você se identificou com alguma dessas situações, eu trouxe aqui 5 pontos pra gente conversar. Eu sou a professora Alana, sejam bem-vindos ao meu canal. E o que poucas pessoas sabem é que eu também sou terapeuta. E é por isso que eu sempre gosto de falar um pouco sobre ansiedade e vestibular. Vamos começar então falando sobre essa sensação? A ansiedade está ligada com essa sensação de apreensão constante. Esse sentimento o tempo inteiro de estar com pensamento no futuro, criando situações catastróficas que ainda nem aconteceram. E que não quer dizer que você é doido, né? Porque são possibilidades. Você não passar é uma possibilidade. A questão é essa preocupação excessiva com esses cenários que não aconteceram. E que muitas vezes impede que a gente realize situações comuns do nosso cotidiano. E naturalmente, se a gente chega a esse ponto, se ela começa a atrapalhar o seu dia a dia, você deve procurar um profissional. Eu digo um profissional porque em muitos casos só a terapia, como a TCC, por exemplo, que é a mais popular, a mais conhecida pelos seus artigos científicos, vai conseguir dar resultado para você. Mas muitas vezes a gente precisa sim de uma intervenção de um psiquiatra. Mas esse termo ansiedade, ele nem sempre se refere a esse conceito mais amplo. Por exemplo, se você está ansioso com a sua festa de formatura, ou ai, nossa, tô muito ansioso pro show do Olivia Rodrigo. Inclusive, gente, Olivia Rodrigo, né, essa menina novinha, já fez um monte de coisa. Era Billie Eilish, né, o grande caso que a gente tinha. Tivemos Lorde também, mas agora Olivia Rodrigo tá fazendo o maior sucesso. O que naturalmente não tem nada a ver com esse vídeo. Então, quando a gente começa a ficar preocupado demais com isso se eu não passar, e os meus familiares, e todas essas questões, o que acontece com a nossa cabeça? O seu cérebro costuma interpretar essas situações como situações de ameaça. E aí nós temos reações como se nós estivéssemos em perigo. Vale lembrar que essas reações vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Vai ter gente que vai ficar com a mão tremendo, suando, vai ter gente que vai ficar nervoso, vai ter gente que vai ter problemas com a respiração. Enfim, o nosso corpo vai reagir de diversas formas diferentes. E aí, em muitos casos, isso acaba se tornando um quadro de transtorno de ansiedade generalizada. Quando esse é o caso, o que acontece? A gente tem uma regiãozinha no nosso cérebro, que é a amígdala, e ela tem uma hiperativação. E aí o corpo vai fazer isso, ele vai reagir como se a gente estivesse numa situação de perigo. Só que você não tá. Existem diversos transtornos de ansiedade, além do transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o transtorno de separação, a gente tem o mutismo, enfim, tem vários outros. E eu sei que talvez esse não seja o seu caso. Quando a gente fala de vestibular, normalmente a gente tá falando de cobrança. E é engraçado porque a gente normalmente identifica 2 grupos de alunos, mas com coisas bem similares. Então a gente tem aqueles alunos que ouviram a vida inteira que eles eram fracassados, tiravam notas baixas, recebiam provas e provas com a famosa nota vermelha, às vezes ouviram dos pais, às vezes ouviram daquela tia. E quando chega o momento do vestibular, muitos já internalizaram esses conceitos de que não são capazes, de que não vão conseguir, talvez até na sua própria escola, porque toda turma tem aquele aluno que todo mundo pensa que é o aluno ideal. Ele é o cara. E você pensa, eu posso até ser bom, mas eu nunca vou ser como esse cara. Mas a questão é que é uma situação completamente diferente. Você não tá mais nesse cenário. Aliás, talvez você nunca nem tenha sido o que essas pessoas falaram pra você. Quando a gente analisa o nosso comportamento na escola e na vida, nós temos 2 opções. Se nós identificamos que aquilo não é o que nós somos, bola pra frente. Mas se nós identificamos que talvez eu realmente tenha feito corpo mole, ali não tenha levado muito a sério, isso serve pra fazer a gente mudar, galera. São esses os 2 cenários. Porque o passado, ele só existe pra fins didáticos. E esse é o problema da gente se prender ao passado, é que a gente fica ali mantendo vivas aquelas dores que na verdade já deveriam ter sumido. Mas a gente também tem um outro tipo de aluno, que é um aluno que sempre tirou notão. Ele sempre foi elogiado, os pais sempre elogiaram, professores sempre disseram que ele era o máximo, e agora ele não tá conseguindo. Ele tá vendo que por mais que ele estude, isso não tá sendo suficiente. E ele pensa, mas eu só sei fazer isso. Mas pela vitória de hoje, a gente cria a expectativa da vitória do amanhã. E a gente não sabe como o amanhã vai ser.
E nesses casos, o que você deve costumar ouvir é: fica calmo, vai dar tudo certo. Mas como que você sabe que vai dar tudo certo? Não, se eu não passar, não tá tudo bem. Eu já estive lá, gente, eu sei muito bem. Ainda que dê tudo errado, né? Vamos supor que o pior aconteceu. Você estudou e não passou. Ou você tenta de novo, ou você desiste. Na verdade, tem outras opções ainda, né? Mas tô dando um exemplo aí bem generalizador. E eu tenho certeza que você escolheria tentar de novo, se esse for de fato o seu sonho. Então, ainda que ocorra o pior cenário, a gente vai lidar com ele. E essa é a única certeza que a gente tem. Não importa o que ocorra, não importa as nossas escolhas. Mesmo que ocorra o pior cenário, a gente vai lidar com ele. E você não precisa lidar com ele sozinho. Tem um pagode que fala, né? Deixa acontecer naturalmente. Não tem um negócio assim? É isso, gente. Deixa acontecer. E quando acontecer, a gente vai ver como a gente vai lidar com isso. Meu Deus, o negócio tá andando sozinho. Ah, não. Tava bonitinho. Outro ponto que eu percebo muito é a questão do planejamento. Planejamento é importantíssimo. Mas a questão é que a gente só planeja os nossos estudos, né? E aí nós temos dois cenários. O primeiro cenário em que eu não separo ali um momento pra lazer, não separo um momento pra estar com a minha família, pra fazer outra coisa. E a gente tem um outro cenário. É o cenário em que eu planejo, mas eu não consigo cumprir. E o planejamento, ele é necessário, ele é eficaz, mas ele precisa estar alinhado ao autoconhecimento. Descansos precisam estar planejados. E aí a gente já entra no próximo ponto. Se você quer se sair bem, você precisa de relaxamento e fortalecimento. Como assim? Normalmente, quando a gente para pra relaxar, a gente vai ver uma série, a gente vai ver um filme. Só que quando a gente para pra fazer isso, a nossa cabeça continua ali decodificando várias informações. É por isso que é muito importante que você tire um tempo para dar uma esvaziada assim na sua mente. O que a gente mais conhece é a meditação, mas não precisa ser meditação. Pode ser fazer uma atividade física, pode ser fazer uma caminhada. E acredita em mim, pode parecer que é dar um passo pra trás, tipo, eu vou caminhar quando eu estaria estudando. Mas é dar um passo para trás para dar 7 para frente depois. Alguns dos mecanismos que ajudam muito, então, com a questão da ansiedade para o vestibular: a meditação, controle da respiração, então respirar mais devagar, tira uns momentos ali para fazer algumas técnicas de respiração, desviar a sua atenção só dos estudos, fazer alguns alongamentos para despertar o seu corpo. Mas isso exige a mesma disciplina que você precisa para estudar. Parece engraçado falar isso, mas não é. Sabe por quê? Porque nas primeiras vezes que você for fazer isso, você vai ficar assim: caraca, mas eu tô aqui pensando no vestibular. Mas depois o seu corpo ele vai entendendo que existe um momento para estudar e existe um momento para esvaziar a mente. E esse processo de esvaziar a mente nada mais é do que se preparar para o próximo round. Eu não podia encerrar sem falar que a ansiedade para o vestibular ela não ocorre por acaso. Porque nem sempre você vai ter um ambiente familiar e acolhedor que vai te abraçar e dizer: calma, vai dar tudo certo, vem assistir um filme com a gente, descansa um pouco. Muitas vezes você vai ter pais que vão te cobrar muito, uma tia que vai te cobrar muito. E muitas vezes isso pode gerar até as crises de ansiedade, dependendo do gatilho de estímulo. Inclusive, é um bom tema para um vídeo, né? Se você tiver uma crise de ansiedade aí no meio da prova, o que você pode fazer? Vou fazer esse vídeo para vocês. E eu sei que pode ser muito difícil lidar com todas essas situações. E é mesmo, porque o problema não tá só em você. O problema tá em como a gente vive a nossa vida e como o nosso mundo tá sendo, como a gente tá interagindo com as outras pessoas. E a ansiedade, ela se torna muitas vezes, como a gente falou no começo do vídeo, um quadro patológico. E um psiquiatra, ele vai tratar esse quadro patológico. E aí existem remédios, o seu médico vai conversar com você, mas em muitos casos a psicoterapia vai funcionar. E você vai ver que dificilmente um médico vai falar pra você tomar um remédio e pronto, vai ficar tudo bem. Porque esse tratamento, ele vai envolver uma mudança de estilo de vida. E a gente precisa pensar sobre isso, porque se esse processo envolve uma mudança de comportamento, a pergunta principal que eu te faço é: como você vai mudar a partir de agora? A partir do momento que você assistiu a esse vídeo, quais são os comportamentos que você precisa mudar? Cara, faz esse compromisso com você. Pega um papel agora, escreve mesmo. Mas seja específico, não diz assim: eu vou relaxar mais. Não, bota lá real. Eu vou separar um dia inteiro da semana só pra relaxar. E não importa o quanto a minha mente tente me sabotar, eu não vou fazer nada de vestibular. Meu compromisso a partir desse vídeo é melhorar minha alimentação. Não, eu vou começar a meditar todos os dias de manhã por 5 minutinhos que seja. Mas lembre-se de que hoje, isso que você está escrevendo são só planos, mas os planos são a realidade de amanhã. Então coloca bem grande no seu quarto e lembre-se de que esse é um compromisso que você precisa assumir com você. E uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem hoje é
é o CVV. Muita gente acha que o CVV é só para quadros de depressão super intensos e não. Então, se o seu caso for vou ligar para o CVV todos os dias ou uma vez por semana, anota esse compromisso. Bota bem grande, num lugar que você veja todos os dias e faça. O seu compromisso de alto amor é o maior compromisso que você precisa assumir. Então, são vários fatores, mas a terapia entra aí te ajudando a alcançar essa independência que você tinha antes. E aí, diante desse cenário, qual é o nosso papel? E aí, para encerrar esse vídeo, eu separei algumas perguntas para você. Você diz constantemente para os seus amigos que você tá ali com eles, você se disponibiliza para que eles conversem sempre que eles precisem? Você estimula esses comportamentos acolhedores? Então, quando seus pais ou um amigo te chamam para fazer alguma coisa, para se distrair, você agradece? Você diz, pô, muito obrigada, isso me ajudou muito. E você retribui, em outros momentos você faz isso por eles também? Você é acolhedor com as pessoas, assim como você gostaria que elas fossem com você? Você toma a iniciativa de perguntar? Então, talvez você seja um ótimo ouvinte, mas você só escuta quando seu amigo vem te procurar. Você toma a iniciativa de ir até ele, perguntar se tá tudo bem nesse processo de vestibular? E o principal, você se acolhe? Você se dá essa alegria? Então, quando você consegue uma conquista, você comemora consigo mesmo? Você se dá um prêmio? E no final, gente, a gente só consegue mudar essa situação se a gente fizer a nossa parte. Para que a gente não seja a tia chata dos outros. E a grande virada de chave nesse processo é entender que só tem um jeito de você passar. Dar o seu melhor. Qual é o máximo que você pode fazer, a maior tipo de dedicação que você pode ter? Dar o seu melhor. Então, se você tá dando o seu melhor, não importa o que os outros estão fazendo, porque é só isso que você pode fazer. Ah, mas fulano fez 300 questões. Mas você tem essa capacidade? Se sim, então vai fazer. Se não, então você já tá dando o seu melhor. Bom, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que os outros, mas eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Principalmente a entender o que tá acontecendo com você nesse momento e a refletir sobre como você pode contribuir para que isso não aconteça com outras pessoas que você gosta tanto. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, por favor, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Beijos e a gente se vê! Ok, gente, esse microfone aqui, ele é do Camelô, ele foi R$35. Então qualquer coisinha que esbarra... O que eu tava falando? O que eu tava falando? Esqueci. Eu tenho que ficar me mexendo pouco porque eu tô sentada no banco e faz muito barulho.